queridos, tudo bem com vocês? Aulinha de hoje, correndo com velocidade constante. Opa, vamos aproveitar e fazer um exercício, já que aí, ó, correndo com velocidade constante. Mas aí talvez você se pergunte, mas quando eu vou correr, será que eu tô correndo com velocidade constante? O que que velocidade constante significa? Pensando bem na física, tá? Naquela aula lá que trata esses conceitos, porque o dia a dia, fazer essa questão da velocidade constante não é tão simples assim. Então vamos lá, vamos pensar sobre toda essa questão desse movimento. E aí a gente entra nesse primeiro caso, que é o MRU. Opa, vamos lá, isso aqui basicamente é uma sigla, movimento retilíneo uniforme. 3 letrinhas aí pra gente. Movimento já é mais intuitivo, né? A gente se mexer, teoricamente, dependendo do referencial, que isso é uma coisa para a gente conversar em outros momentos, a gente sabe, então, que, né, dependendo do referencial, existe um movimento retilíneo. Retilíneo lembra a palavra reta, exatamente. Então, a gente está andando em uma linha reta, ou correndo em uma linha reta, um movimento reto. E uniforme. Então, essa palavra uniforme na física, que até dá pra gente pensar no dia a dia na questão de quando você vai para uma escola, uma pessoa vai para a escola, elas usam o quê? Muitas vezes o uniforme. Uniforme quer dizer que tá todo mundo meio que igual, de alguma maneira? Sim, então o uniforme na física, ele quer dizer que é uma coisa constante. Constante, mais especificamente, a gente está falando então que a velocidade não se altera. Eu vou sempre manter a mesma velocidade constante durante o movimento, tá? Então, ó, velocidade constante em uma trajetória reta. Essa é a principal característica do movimento retilíneo uniforme. Você vai ver também em outras aulas de física por aí, ou em outras conversas com algum físico louco que vai aparecer no seu caminho, que tem outras siglas, tá? Então é legal a gente ter em mente o que essas letrinhas significam. No movimento retilíneo uniforme, a gente vai falar basicamente da tal da velocidade média. Velocidade média, essa aqui é a formulinha básica, mas eu acho legal a gente entender o que isso significa. Tá? É super importante na física a gente não se prender a decorar as fórmulas. Entendo que elas aparecem, muitas vezes elas são assustadoras, mas assim, vamos entender o que isso aqui significa, que provavelmente você nem vai mais precisar se preocupar com essa fórmula, tá? Entendendo o conceito de uma velocidade média, você vai ver que isso aqui fica muito mais claro. Tá, vamos lá. Pensando então, velocidade média representada por Vm, é igual ΔS por ΔT. Sim, isso aqui é uma letra grega chamada delta. Parece um triângulo, mas é um delta. A velocidade média, ela é representada por quilômetros por hora ou metros por segundo. Então, as unidades de medida também são importantes na física, para a gente não correr o risco de usar, por exemplo, no ΔS, que é uma questão de distância, de deslocamento, é a variação, todo delta, tá? Independente se é na física, na matemática, onde apareceu, o delta significa variação, é o quanto está variando. Então, delta S, na verdade, acaba vindo até do inglês. Olha lá, vamos praticar a aulinha de inglês? Space, de espaço, na verdade, tá? Então, é a variação do espaço. E o delta T é a variação do tempo. Então, quando a gente vai pensar numa velocidade média, a gente está pensando no quanto eu me desloquei, variou o meu espaço de uma posição inicial para uma posição final, então qual foi esse deslocamento, pelo tempo que eu demorei para fazer isso. Então, quando eu falo que um carro está andando a uma velocidade de 100 km por hora, o que significaria isso na minha cabeça? 100 km por hora. Então, quer dizer que em uma hora, se ele manter essa velocidade constante, pensando nesse movimento bonitinho, ele andaria, então, em uma hora, 100 km. É isso que significa, tá? Então, a velocidade média, ela é a velocidade de todo um percurso, mas não dá pra gente garantir que em todo momento seja a mesma velocidade, dá? Mesmo porque você começou aí no carro parado, poxa, você tá parado, a velocidade é 0. Depois de um certo momento, pode ser que você chegue a 110, depois vá a 80, 90. A velocidade média é a média, que aí vem do conceito de matemática, o que é uma média? É a média de todas essas velocidades, tá? Mas aí não dá para você pegar segundo por segundo ou minuto por minuto, somar todas as velocidades para descobrir a velocidade média. Então, a gente cria essa fórmula para ajudar. Quando você desloca de um lugar para o outro, saber a distância, saber o tempo e determinar a velocidade média. Tá bom? Então, se a sua distância estiver em quilômetros, o seu tempo tem que estar em hora. Se a sua distância estiver em metro, o seu tempo tem que estar em segundo. Isso é importante, não dá para misturar os dois, tá? Porque isso daí geraria uma velocidade numa outra unidade de medida que não é usual na física. E a chance
da gente errar em outros exercícios, em outras coisas, é muito grande. Então, vamos tomar cuidado com essas unidades de medida também, que na física são muito importantes. Tá, e se eu for olhar, então, professora, instante por instante, lá no tempo 1 segundo, eu olho a velocidade lá no velocímetro do carro, ó, aqui o velocímetro. No outro instante eu olho outra, no outro eu olho outra. Isso aqui é o que a gente chama de velocidade instantânea. Olha lá, gente, eu tô cada instante olhando. Então, é o valor da velocidade para um intervalo de tempo muito pequeno. Então, quando eu pego intervalos pequenininhos, eu tenho o que a gente chama de velocidade instantânea. Se eu pego um geralzão de todo o movimento, eu vou para a tal da velocidade média. Essa é a diferença principal das duas, mas a maneira de calcular acaba sendo a mesma. Só que essa daqui é no intervalo de tempo e de distância, né, muito maior. E aqui a velocidade instantânea, então, basicamente é o quê? A do velocímetro, tá? Agora vamos lá. O nosso título é Correndo com Velocidade Constante. E aí eu falei, poxa, mas é difícil durante toda a minha corrida, ou durante a minha caminhada, eu manter a velocidade constante, que significa que eu não estou acelerando, né? Não estou indo mais rápido ou mais devagar. Verdade? Normalmente a gente parte do repouso, lá sentadão no sofá, não é isso? Para fazer um movimento. Então, está variando. Vou pegar um exemplo bem legal. Você, atleta de esteira. Sabe a esteira, aquela que tem nas academias? Normalmente, depois que você vai lá na esteira, você define uma velocidade que você quer, lá nos botõezinhos. O começo vai mais devagarzinho até aumentar a velocidade, mas depois, durante todo o percurso, se você não mexer no botão na esteira, ou não fizer uma programação diferentona lá para ela, você vai ficar, durante todo o tempo que você ficar naquela esteira, você vai ficar correndo sempre com a velocidade constante. Quer dizer, você não aumenta a sua velocidade nem diminui a sua velocidade. Quem faz aumentar ou diminuir a velocidade, vamos pensar de um jeito bem simples, é a aceleração. No movimento retilíneo e uniforme, a gente não tem aceleração. Por isso que a velocidade é sempre igual, ela é sempre constante. O que a gente tem que pensar, e aí vem mais uma formulinha pra gente, mas não se assustem, essa fórmula aqui é derivada dessa aqui. Porque eu falei pra vocês que o ΔS é a variação das posições. Então, é uma posição inicial, que a gente chama de S0, e uma posição final, que a gente chama de S. Então, quando a gente pega essa fórmula e abre esse tal desse ΔS, a gente acaba caindo nessa outra aqui. Então, ó, abri o ΔS, passei lá multiplicando, tem todo um trabalho matemático aqui, não se preocupem, tá? Mas a gente chega nela, ok? Então, essa aqui é uma fórmula bem famosinha para movimento movimento retilíneo uniforme, que é a função horária da posição, que a gente chama, em alguns casos a gente vai precisar dela para determinar, por exemplo, qual é a posição, a gente sabe que ele não parte de uma posição zero. Como assim não parte do zero? Aí vem o referencial. Vamos supor que eu defina que o marco zero é essa casinha aqui. Essa é a posição zero. E essa aqui é a posição final. Mas a pessoa pode ter saído de uma casa aqui no meio do caminho, não pode? Se ela saiu da casa do meio do caminho, a posição inicial dela não é zero, porque o marco zero é essa casinha. Então, a gente precisa levar em consideração da onde essa pessoa partiu. O problema vai dizer isso pra gente, tá bom? Da onde ela saiu, para onde ela vai. E aí, com isso, a gente consegue usar essa questão dessa fórmula. E tem mais um detalhe, que é o tal do movimento progressivo ou movimento retrógrado. Se a pessoa saiu dessa posição, olha a minha setinha indicando, esse aqui é o sentido do movimento, tá? Então, se ela saiu daqui e foi para lá, com uma velocidade qualquer, ela está indo no sentido do movimento, a velocidade dela, então ela é um movimento progressivo. Agora, se ela vai contrário ao movimento, para o outro lado, ela entra no movimento retrógrado. São palavras complicadinhas, muitas vezes? São. Mas assim, entendendo o conceito fica muito mais simples. Às vezes a gente precisa associar a palavra com o conceito, não tem como, tá? Mas é importante principalmente a gente saber o conceito, que na hora de resolver um problema ou no dia a dia fica muito mais fácil. Então, vamos resumir. Vamos lá. Correndo com velocidade constante. Que tipo de movimento é esse, então? Movimento retilíneo uniforme, MRU. O que tem de característica importante? Velocidade o quê? Constante numa trajetória reta, tá? Velocidade média, então é um geralzão da velocidade. Instantânea, num determinado instante, num tempo bem específico. Movimento progressivo, vou em direção, na mesma direção e sentido do deslocamento. O retrógrado,
sentido do deslocamento é esse, eu estou indo para o outro lado, vamos dizer assim, com uma velocidade. Tudo bem? E formulinhas que a gente precisa saber são importantes, mas assim, sabendo o conceito é muito mais legal. Pausa para a foto da nossa lousa. Beijos e até a próxima!